Olá, enxadristas! Este é o primeiro vídeo de uma série sobre temas táticos. O tema tático desse vídeo é a cravada. Eu montei alguns exemplos e 2 exercícios para você sair do zero e aprender o que é a cravada e como aproveitá-la. Essa primeira posição vem de uma Ruy Lopes. Quando joga D6, esse bispo aqui, ele está atacando esse cavalo e esse cavalo não pode sair, porque atrás tem uma peça de maior valor, no caso é o rei. Então, isso aqui a gente chama de cravada absoluta. Porque esse cavalo aqui, ele não pode sair de jeito nenhum. É um movimento ilegal ele, por exemplo, jogar cavalo D4. Porque o rei dele estaria atrás. Então é um movimento legal. E esse é um exemplo de cravada absoluta. O cavalo dele está cravado ao rei. Então é uma cravada absoluta. O único tipo de cravada absoluta é o rei. É outro exemplo de cravada absoluta, só que dessa vez pela coluna. Mais uma vez, uma peça está cravando o cavalo. Não necessariamente tem que ser um cavalo, podia ser tanto uma dama quanto um bispo. A torre só funcionaria na diagonal. Mas aqui é mais um exemplo de cravada absoluta, porque esse cavalo está atacado pela torre e ele não poderia sair porque tem um rei atrás dele. Aqui é um exemplo de cravada relativa, que é quando a peça está cravada, dessa vez mais uma vez pelo bispo, mas ela até poderia sair, mas perderia a dama. E como o bispo é uma peça de menor valor que a dama, essa peça está cravada. Então isso é uma cravada relativa. Quando uma peça está atacando uma peça, e se ela sair, ela perde material. Porque aqui a gente tomaria a dama dele e ele tomaria só nosso bispo. Como a dama vale 9 e o bispo vale 3, a gente sairia ganhando. Então essa peça está cravada relativamente. Cravada relativa pode tanto ser uma peça de igual valor, caso ela não tivesse defendida. Vamos supor que tem um bispo aqui em D8, no lugar da dama. E o rei tivesse rocado, por exemplo. E não existe essa torre. O bispo estaria desdefendido. E se esse cavalo saísse, ele perderia o bispo. Então ainda seria uma cravada. Se houvesse uma torre, como o bispo vale 3 e a torre vale 5, a gente também sairia ganhando caso ele mexesse o cavalo, por mais que ele tomasse nosso bispo. Aqui é mais um exemplo de cravada relativa. Mas aqui tem 2 peças cravadas, 2 cavalos. Esse bispo está cravando o cavalo a dama. Então o cavalo poderia sair, por mais que perdesse a dama. E essa torre também está cravando outro cavalo a dama. Então aqui temos 2 exemplos de cravada, que é cravada na coluna e cravada na diagonal. Agora vamos para os exercícios. Esse aqui é o primeiro exercício. Se você quiser pausar e tentar resolver, o lance é F4. É um jeito de explorar a cravada, porque quando a gente sabe que esse cavalo não pode se mexer por causa que a torre está cravando ele ao rei, a gente sabe que se a gente atacar ele não pode sair. E como o peão é uma peça de menor valor que o cavalo, a gente ganharia material. Aqui segue, por exemplo, rei D7, peão toma e torre toma. Daqui é um final totalmente ganho com uma torre a mais. Próximo exemplo é esse aqui. Se você quiser pausar e tentar resolver. Aqui ainda não existe nenhuma cravada, mas existe um tema de cravada nessa diagonal aqui. A gente tem que perceber que caso esse cavalo saísse daqui, nosso bispo atacaria o cavalo e o rei estaria atrás. Então esse cavalo não poderia se mexer.
Aqui tem dois lances que ganham, que é cavalo D7. Por quê? A gente está liberando um ataque descoberto, que é outro tema tático, que em outro vídeo eu explicarei. É outro tema tático, porque ataque descoberto é quando você tira uma peça atacando outra. Você tira uma peça e ataca outra peça. Ataca a peça do adversário. Só que não com a peça que você moveu, e sim com outra peça. Então aqui, cavalo D7 seria um ataque descoberto. Por quê? A gente estaria atacando esse cavalo com o nosso bispo, tirando o cavalo daqui, e cravando esse cavalo. Então, esse cavalo D7 também ameaça o cavalo de F6. Então aqui seria praticamente indefensável a posição dele. O único lance para ele é cavalo E8, para defender o cavalo dele. Mas aqui seguiria um lance como G4. Viria G5. A gente joga F4 e aqui a posição dele está em colapso. Porque o cavalo dele continua cravado. Ele tem uma, duas defesas e a gente tem dois ataques. Então se a gente tomasse, a gente apenas traria o rei dele pro centro, que no final é ruim. Então, o objetivo desse G4 é jogar o G5 e aproveitar a cravada, assim como no exemplo anterior. E o cavalo dele não poderia sair, então a gente trocaria um peão por um cavalo. E talvez até ganharia a torre no final da linha, com o bispo por. E depois de G5, F4. A ideia é que a gente continue ameaçando F por G5 aqui. Acho que ele tomaria. E G5. Estamos atacando o cavalo dele. Ele não tem como sair. Outra maneira de ganhar era o cavalo G4. Que eu acho que ganha porque a gente deixa as peças dele meio imobilizadas. Mas aqui não existiria mais a ideia do G4 e G5 contra esse cavalo E8. Mas talvez um lance como torre 1 ganhasse porque a gente estaria ameaçando. Porque ele não pode tirar o rei dele, senão ele fica com só uma defesa no cavalo de 2 ataques nossos. E a gente estaria ameaçando torre por E8. Daí ele retomaria e a gente jogaria bispo por F6 cheque. E a gente ia ficar com 2 peças por uma torre, que é uma vantagem. Daí a gente teria que tomar cuidado para não tomar o mate do corredor no final da linha. Essa é uma linha um pouco inferior, mas que também ganharia. Espero que você tenha entendido o que é o tema tático da cravada e a exploração da cravada. Até o próximo vídeo.